pessoal, continuando nossa aula sobre Cristologia, entramos agora na página 2, o tema As fontes de informações sobre a pessoa de Jesus. Então, tratando agora sobre o que temos de fontes históricas tratando acerca do homem Jesus, da pessoa histórica chamada Jesus Cristo. Então, pode parecer um pouco estranho para uma pessoa que é crente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Pode ser até que alguns digam que não é tão relevante buscar as afirmações históricas, né, os testemunhos da história, comprovando a existência do homem histórico chamado Jesus. Mas isso se deve ao relacionamento espiritual que temos com o Senhor Jesus, pelo fato de crermos nele, de termos aceitado ele como único e suficiente Salvador, e principalmente de sentirmos a presença dele na nossa vida. Então, como nós temos um relacionamento num âmbito espiritual, é totalmente dispensável a nós buscarmos fontes históricas comprovando a sua existência. A sua existência é comprovada a cada dia em que sentimos que estamos em comunhão com ele, em que vemos a manifestação dele, da pessoa do Senhor Jesus, através de milagres, através da confirmação da sua palavra, que vivenciamos milagres dele, né, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos em Cristo. Então, para nós, acaba se tornando irrelevante nesse aspecto, no aspecto de que estamos nos relacionando com o Senhor Jesus ressurreto. Mas, para comprovação acadêmica do homem histórico Jesus de Nazaré, é interessante buscarmos as comprovações, os testemunhos da história e termos conhecimento dessas fontes, porque temos aí não somente a questão de fé, mas também uma questão de estudo, né? uma questão acadêmica, uma questão da teologia. Então, a partir desse ponto de vista, e principalmente quando estamos nos relacionando com pessoas que não têm a mesma vivência que nós temos, né? Pessoas que não participam, que não têm o privilégio de estarem se relacionando com Deus da forma que estamos. Então, se nós, dialogando com essas pessoas, tivermos somente o fator espiritual, vai ser impossível uma comunicação, vai ser impossível um diálogo, vai ser impossível estabelecermos um raciocínio lógico, né? Porque é uma questão de âmbito espiritual, não pode ser transmitida dessa forma. Então, cada um vive uma experiência espiritual individualmente, mas ela não é empírica, né? Ela não pode ser provada cientificamente. As coisas que são da ciência, que são da matéria, podem ser provadas em laboratório, mas questões espirituais não, porque o laboratório, as provas laboratoriais não têm competência para analisar questões dessa espécie. Então, por isso que quando tratamos acerca do Jesus histórico, da pessoa que viveu há 2016 anos atrás, na região da Palestina, que hoje é Israel, né? Na região ali da Galileia, que andou pela Samaria, andou pela Judéia, subiu a Jerusalém, que andou por aquelas regiões, foi até a região de Tiro e da Fenícia, né, de Sidom, e pregou o Evangelho, difundiu a palavra, fez curas, né, realizou milagres, ajudou tantas pessoas. Este homem que viveu, que caminhou, que foi entregue pelos judeus às autoridades romanas e que foi morto pendurado na cruz, né, o maior dos suplícios, né? Um suplício, aliás, que nenhum romano poderia ser condenado a tal suplício. Mas essa pessoa histórica, para que estabeleçamos um diálogo para as pessoas que não têm contato com Jesus ressurreto, com Jesus espiritual, nós estabelecemos um diálogo nesse plano, que posso aqui qualificar como um plano menor. É um plano de conhecimento menor, inferior ao conhecimento que se tem espiritualmente, né? O conhecimento que se tem por meio da vivência, da vida, né? Então, nesse plano que é inferior em relação ao relacionamento espiritual, mas é um plano importante, é um plano também relevante para os estudos acadêmicos, o estudo da teologia, nós temos as fontes de informação. Então, aqui na página 2, temos uma divisão básica aqui acerca das fontes de informação. Então, pessoas de fora do cristianismo que escreveram acerca de Jesus, que disseram algo acerca de Jesus, que deram algum testemunho sobre Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o que eles entendiam que Jesus era, aquilo que ele representava para eles, né? E tanto Jesus quanto os discípulos, a obra
ele estava realizando, seus propagadores. Então temos fontes, como ele qualifica aqui, fontes não cristãs, ou seja, pessoas não relacionadas com a fé e que escreveram acerca de Jesus, deram seu parecer acerca dele. E claro, vamos entender aqui, Jesus, ele veio trazer a mensagem de Deus, ele é a palavra de Deus, ele veio propagar a palavra de Deus, ele tinha um compromisso com a verdade. Então o que acontece? Na proclamação desta verdade, obviamente, ele não vai agradar a todos, né? Então é por isso que constantemente é dito hoje, se nem Jesus agradou a todos, né? Quanto mais pessoas falhas, né, como nós. Mas dentro desta verdade, dessa frase, buscando os elementos históricos disso, nós temos que Jesus, ao fazer afirmações enfáticas, buscando, objetivando, pregar a palavra de Deus, entregar sempre a verdade da palavra, né, em relação àquilo que Deus manifestou já através de seus escritos, através de seus servos, né, que foram levantados ao longo da história. Obviamente ele vai entrar em confronto, em linha direta, com alguns que estão fazendo afirmações falsas, alguns que estão fazendo afirmações inverídicas, ou que estão colocando pontos de vista, parecer deles como se fossem revelação de Deus, como se fossem palavra de Deus. E Jesus, uma vez que ele é o representante da palavra de Deus, João diz que ele é o verbo, ele é a palavra de Deus encarnada. Ele não é só alguém que prega a palavra. Nós hoje, por exemplo, nós pregamos a palavra. Nós pregamos uma palavra que nós não escrevemos, nós não ditamos, nós não falamos. Jesus Cristo a pronunciou, os apóstolos que receberam inspiração divina também propagaram essa mesma palavra, e nós reafirmamos ela através da pregação do Evangelho. Então, nós vemos, por exemplo, a matéria de homilética, que vai tratar exatamente da sistematização do sermão, né, a forma mais eficaz de se propagar a palavra. Mas a palavra de Deus foi trazida dentro da sua revelação, do seu aspecto de verdade, pelo Senhor Jesus Cristo, e por aqueles a quem ele designou para continuarem a proclamação desta palavra. Então, na propagação da palavra, obviamente, vai estar em linha de colisão com aqueles que não estão empenhados, imbuídos na verdade desta palavra. Então, dentre eles, nós temos pessoas que representantes da religião de então, a religião oficial de então, ligadas ao templo. Pessoal, então, retomando nossa gravação, após o blackout de ontem, né, como estávamos falando acerca do templo e da religião da época de Cristo, né, os líderes religiosos da época de Cristo, ligados ao templo, a religião de Jerusalém, né, o judaísmo praticado ali em Jerusalém, com certeza houve embates e houve choques entre os pronunciamentos de Cristo e aquilo que eles defendiam, exatamente porque havia dentro daquela prática religiosa naquela época um acréscimo que estava sendo colocado principalmente pelo grupo dos fariseus, que eram um grupo de ensinadores, os escribas, que eram intérpretes da lei, e os sacerdotes, que eram ligados à religião oficial do templo, né? Então havia um confronto entre as declarações de Cristo, que estavam conforme a palavra de Deus e unicamente fundamentadas na palavra, e aqueles que queriam colocar acréscimos, colocar comentários deles, ponto de vista deles, como se fossem verdades tão importantes quanto a própria palavra, quanto a própria Bíblia, né, a Tanakh, os livros sagrados, os livros revelados. Então, a partir desses embates, houveram testemunhas acerca de Cristo. Então, eles escreveram algo acerca do Jesus histórico. Claro que não escreveram algo favorável, algo em demérito ao Senhor Jesus, mas mesmo isso que escreveram em demérito a ele, constitui-se um testemunho acerca dele, acerca da existência dele. E esse testemunho acerca da existência dele, escrito por esses personagens, ele ganha valor, ganha importância, principalmente em épocas próximas à nossa, por exemplo, com o ressurgimento das ciências e com a investigação bíblica a partir de mentes voltadas para um conhecimento apenas científico, onde estão analisando a Bíblia como um livro literário apenas, e surgiram dentro desse âmbito, aqui na época do Iluminismo, do Renascimento,
inclusive alguns que chegaram ao ponto de questionar a própria realidade do Jesus histórico, dizendo, propondo que possivelmente Jesus fosse uma lenda. Jesus fosse uma lenda, alguém que sequer existiu, e que foi uma lenda criada por esse grupo de homens que pretendiam propagar uma nova religião, com isso obter vantagens, e então conseguir ganhar as massas, ganhar pessoas para a sua causa, né, para as suas ideias. Então levantou-se a hipótese do Senhor Jesus sequer ter existido. Por isso que ganha evidência esses testemunhos, porque o testemunho dado pelas pessoas integrantes do grupo são valorosas, são importantes para esse próprio grupo, mas para pessoas de fora, e principalmente para questionadores, ele acaba perdendo valor. Mas a gente consegue mais valor pesquisando testemunhos de pessoas de fora deste mesmo grupo, inclusive acusadores, né? Pessoas que estão levantando objeções contra esse grupo. E ao levantar essas objeções, existe exatamente a declaração de que aquela pessoa é real, de que aquela pessoa existiu, uma vez que você está levantando objeções contra ela. Então é nesse sentido que essas fontes são importantes para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de averiguação. Então a gente busca essas fontes, né, nesse viés, sabendo sempre que não são a melhor fonte acerca de Cristo, a melhor fonte que temos acerca da realidade de Cristo é a nossa própria vivência, nosso contato, nossa comunhão, né? Nosso relacionamento que temos com o Senhor Jesus. Esta é a melhor fonte, essa é a melhor comprovação. Mas abaixo dessa, vamos estudar também as fontes que têm falado, que têm levantado essa questão da afirmação do Jesus histórico. Então, dentre elas, fontes não cristãs, como o teólogo aqui vai elencar, as fontes não cristãs são de valores muito estritos. Elas são divididas em dois grupos, judaicas e pagãs. Então, essas são as fontes não cristãs que falam acerca do Jesus histórico, que ao levantar algum questionamento, ou colocar alguma objeção, ou passar alguma informação, elas declaram a existência dele, né? Então, as principais fontes judaicas são Flávio Joséfo, historiador judeu, no seu livro Antiguidades, no capítulo 33, aliás, no capítulo 18, Algarismo Romano, capítulo 18, versos 3 e 3, e o 20, versos 9 e 1, e o Talmud, Doutrina e Jurisprudência da Lei Mosaica. Então, temos aí Antiguidades de Flávio Joséfo. Então, duas fontes judaicas aí. O livro Antiguidades de Flávio Joséfo, agora eu entendi aqui. Livro 18, capítulo 3, verso 3. E também o livro 20, capítulo 9, verso 1. É um tomo, na verdade. O livro de Flávio Joséfo é um grande tomo dividido em livros. Então, por isso que tem o Algarismo Romano indicando em que livro, daquele tomo que está no livro 18, capítulo 3, versículo 3. Então, essa é a primeira citação. Depois, essas fontes falam muito pouco sobre o Senhor Jesus, mas é o suficiente para provar a evidência dos escritos sagrados. Ou seja, os escritos sagrados, os evangelhos, né, principalmente os evangelhos, tratam acerca da pessoa do Senhor Jesus. Então, como ele foi gerado, né, foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, uma virgem, como ele nasceu, onde nasceu, como viveu, né, pelo menos uma parte da sua vida, porque os evangelhos não são uma biografia. Eles não se preocupam em descrever todos os aspectos da vida do Senhor Jesus, mas sim aquilo que é relevante para a nossa salvação. Então, Lucas é o que mais se aprofunda, vai até um pouco além, fala alguns aspectos da infância de Cristo, né? Alguns momentos só, alguns flashes acerca desses momentos que os outros não abordam, mas tratam bastante acerca disso. Então, os evangelhos são a primeira fonte, mas dentro daquele argumento que eu acabei de trazer aqui, é interessante trazer fontes externas, né? Pessoas que não participem desta fé, porque uma pessoa que participa dessa fé, obviamente, ela quer falar a favor dela. Então, uma pessoa de fora, ela levantando suas objeções contra ela, independentemente das objeções que levante, fica comprovado o quê? A realidade daquela pessoa. Ela existiu. Por quê? Porque ela não só são os partidários dela que falam dela, mas sim os seus inimigos.
os seus inimigos não levantariam objeções, questionamentos contra alguém inexistente. Então, é necessário que ele tenha existido para que possa haver objeções a ele. Então, essas fontes aqui, Antiguidades e o Talmud, né, que é um grande livro um grande livro que trata tanto de questões jurídicas quanto o Midrash trata de interpretação das Escrituras. Então, o Talmud é bastante amplo e rege a vida dos judeus conforme a lei. As fontes falam muito pouco sobre o Senhor Jesus, mas é o suficiente para provar a evidência dos escritos sagrados. Isso. Elas dizem apenas que Jesus era um homem bom, reuniu discípulos, realizou curas e foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Né? Diz, aliás, um pouco mais do que isso. Algumas falam de forma bastante desfavorável a ele. Né? A gente vai ver aqui, eu vou trazer aqui algum conteúdo desses livros, de alguns desses livros aqui que falam acerca de Jesus, para a gente ter um elemento histórico aqui, um elemento de comprovação histórica acerca da pessoa do Senhor Jesus. As fontes pagãs de mais importância são 3. Primeiro, o historiador romano Plínio, Epístola 10, capítulo 96. Segundo, o historiador romano Seutônio, Vidas, capítulo 25, versículo 4. E 3, o historiador romano Tácito, Anais 15, 44. Essas 3 fontes foram escritas na segunda década do segundo século. A segunda década do segundo século, ou seja, bastante próximo da época própria em que Jesus viveu. Então, foi escrito no segundo século. Jesus viveu no primeiro século, morreu aos 33, né, foi pendurado na cruz, ressuscitou e está à direita do Pai na glória. Então, ano 33, algo que foi escrito no segundo século está extremamente próximo. Extremamente próximo. Nós estamos no ano 2016. Nós temos acesso a escritos que foram confeccionados no segundo século e que dão testemunhos da realidade do Jesus histórico. Então, nós temos fontes e evidências bastante sérias. Então, vamos analisar algumas fontes aqui. A primeira, como ele tratou aqui, vamos ver a fonte de Flávio Josefo, né? Aqui o que Flávio Josefo declara acerca de Cristo. Então, temos aqui o livro História dos Hebreus, de Flávio Josefo, e abrindo aqui no lugar mencionado pelo teólogo, nós temos a seguinte declaração. Só encontrar aqui o local e vamos ter a seguinte declaração. Flávio Josefo, página 832, diz o seguinte: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio. Então, isso aqui é um historiador judeu, falando acerca de Jesus. Ele não era cristão, ele era judeu, ele viveu muito tempo entre os romanos, ele tentou defender o seu povo muito tempo, principalmente na ocasião da guerra, da invasão dos romanos a Jerusalém, depois que Cristo profetizou acerca disso, que não ficaria pedra sobre pedra. Ele tentou acabar com aquela insurreição dos judeus, sabendo ele que os romanos iriam destruí-los, mas não obteve sucesso com isso. A profecia cumpriu-se na íntegra e Jerusalém foi arrasada, né, pelos romanos, né, em cumprimento daquela profecia. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Então mostra que ele tinha algum ponto de vista favorável, né, acerca, como outro judeu também que não era cristão, mas tinha também um ponto de vista extremamente favorável ao cristianismo. Ele se chamava Gamaliel. Gamaliel era um membro do Sinédrio, um fariseu. E ele emitiu ali uma sentença quando os apóstolos foram apanhados e pretendiam matá-los, né? E ele proferiu ali uma sentença favorável, dizendo que para deixá-los, que se essa obra não fosse de Deus, iria terminar como outros que se levantaram e acabaram. Mas se fosse de Deus, e ele levanta a hipótese daquela obra realizada pelos apóstolos ser uma obra de Deus. Então logo mostra que ele tinha algo favorável, né? Como o Flávio Josefo declara aqui no seu livro História dos Hebreus. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava que os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo,
Então a gente vai ver acerca dessas declarações, acerca do nome Jesus, a origem do nome Jesus, né, o significado. A gente vai ver Cristo, a gente vai ver Messias, o significado de todos esses termos que são atribuídos ao Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente vai entender isso na próxima aula. Os mais ilustres dentre os da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Daí surgiu o nome cristianismo, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a declaração de Flávio José, uma declaração favorável, uma declaração de alguém que não era cristão, que era judeu, e que escreveu em época muito próxima à própria vida de Cristo. Agora vamos ter uma declaração aqui desfavorável. Então temos primeiro a declaração de Flávio José, uma declaração favorável, agora vamos ver uma declaração desfavorável, uma declaração do Talmud. Aqui no caso, esse trecho do Talmud foi inserido por Josh McDowell, se é que eu estou pronunciando da forma correta. Josh McDowell, Novas Evidências que Demandam um Veredito. Livro extraordinário. Adquira esse livro é muito bom para quem estuda a Bíblia. Então, na página 286 do livro Novas Evidências, trata aqui 1b, a crucificação. No Talmud babilônico lemos: ensina-se na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, é o nome judaico de Jesus, Yeshu. Antes disso, durante 40 dias, um arauto ia diante dele proclamando: ele será apedrejado por praticar feitiçaria e por enganar Israel e fazer desviar a nação. Quem quer que saiba algo em sua defesa, que venha e interceda por ele. Ninguém, porém, veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Sanhedrin 43a. Pronto, está nesse local o Talmud. Então, que trata aqui depois da explicação. Então, esse aqui é um trecho tirado do Talmud, um livro que trata acerca da legislação judaica e que trata também acerca de aspectos tanto cerimoniais quanto aspectos civis. Então, é tirado do Talmud esse trecho. Claro, a declaração que eles dão acerca de Jesus está do ponto de vista deles. E eles fazem declarações tentando desqualificar o Senhor Jesus, tentando tirar dele o seu aspecto de justo, o seu aspecto de pessoa correta, né? O seu aspecto de pessoa amada como ele era, né? Seguida pelos seus discípulos, defendido pelos seus discípulos. E ele traz esse aspecto de uma pessoa que praticou feitiçaria. Então eles pegam os milagres de Jesus e alegam que são feitiçaria. Como nós vemos, a própria Bíblia declara isso, né? Os fariseus dizendo que aquilo que Jesus fazia era por Beelzebub e não pelo Espírito de Deus, né? pelo poder de Deus. E é onde Jesus dá aquela declaração, que aquele que blasfemar contra ele ainda poderá ser perdoado, mas aquele que blasfema contra a obra do Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida e nem na vida do além. Então nós vemos a declaração séria que Jesus dá acerca da acusação. E essa acusação persistiu. Tanto persistiu que ela foi registrada no Talmud. No Talmud, os seus escritores qualificam os milagres de Cristo como feitiçaria. E dizem que não houve ninguém que falasse a favor deles. Essa declaração, independentemente do teor dela, desfavorável, ela é uma declaração que coloca Jesus num patamar de pessoa histórica, no patamar de uma pessoa que existiu. Tanto existiu como foi acusado. Então, no sentido de que ela tem essa utilidade, ela é um documento histórico. Então, é exatamente para isso que ela serve. E só para isso, para mostrar que Jesus, para nós, parece muito irrelevante. Mas para aqueles que questionam, né, aqueles que são questionadores, aqueles que levantam objeções contra a verdade bíblica, isso é uma comprovação. Nós temos aí fontes não cristãs falando acerca do Senhor Jesus. Então, vamos para fontes cristãs agora. As fontes cristãs se dividem em dois grupos: as bíblicas e as não bíblicas. As bíblicas são todos os atuais livros do Novo Testamento, sendo os evangelhos
as principais delas. Então, as bíblicas são as fontes que nós conhecemos, né? São as mais conhecidas por nós, as fontes que nós aceitamos como doutrina, como regra de fé e conduta. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? As cartas, Atos, os livros da Bíblia Sagrada, que falam acerca de Jesus, principalmente os 4 evangelhos que tratam especificamente acerca da obra e do ministério de Jesus. Os sinóticos, né? Vamos estudar isso em outro lugar, os sinóticos e João que trata mais acerca das declarações do Senhor Jesus Cristo. Então, quando tratamos das fontes, as bíblicas são essas, e agora as fontes cristãs não bíblicas, na sua maior parte, são os evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos, escritos considerados não inspirados por Deus, que datam de entre 150 e 350 anos da época cristã, depois de Cristo. Então, escritos em épocas bastante aproximadas à própria vida de Cristo, né? Pessoas que escreveram acerca dele. E também os ágrafos, palavras de Jesus não escritas e supostamente verídicas, que não se acham nos evangelhos canônicos, cujo valor é incerto. São eles o Evangelho da Infância, o Evangelho segundo Tomé, o Evangelho da Verdade, Atos de Paulo, Atos de André, Evangelho de Matias, Evangelho de Pedro, Apocalipse de Pedro, Evangelho dos Egípcios, o Atos de Pilatos. Esse último, Atos de Pilatos, circulou no Egito durante o século II. Com o passar do tempo, ele desapareceu do cenário histórico. A única coisa que sobrou dele foi apenas alguns fragmentos seletivos, colhidos pelos pais da igreja e citados em suas obras apologéticas. O conteúdo desse evangelho é de características profundamente ascéticas e gnósticas. Neles são expressas opiniões negativas a respeito da sexualidade, especialmente quanto ao papel da mulher na geração de filhos. O Evangelho dos Egípcios pertence àquela categoria de apócrifos que foram escritos com a finalidade de apoiar determinadas heresias, provavelmente gnósticas. Então, com esse trecho aqui, o que nós entendemos? As fontes cristãs principais, Bíblia Sagrada, os Evangelhos. As fontes cristãs paralelas, os apócrifos e ágrafos. Ágrafo, como a própria palavra diz, se A é negativo, né? Grafo é escrita. Ágrafos, ou seja, aquilo que Jesus falou, mas não escreveu. O Senhor Jesus, em momento nenhum, a Bíblia registra que ele tenha parado para escrever algo. Ele se preocupava somente com a evangelização, com a cura, com a propagação do reino de Deus, e os seus discípulos iriam se empenhar nesse trabalho futuro de registro, que também não foi feito logo após a vida dele. O primeiro empenho da igreja foi propagar o evangelho. Depois, com a necessidade, houveram os registros escritos, principalmente para que a mensagem não fosse corrompida com a morte dos apóstolos. Então, o que acontece? Os ágrafos, eles supostamente registram palavras de Cristo que não estão registradas em outros evangelhos. Então, é nesse viés que esses grupos aí tentaram trabalhar. E os demais evangelhos, os evangelhos atribuídos a esses personagens, que são apócrifos. Então, o que acontece? Como a gente já falou em outra ocasião, o evangelho foi se propagando por todas as terras. E em cada lugar haviam grupos religiosos. E nesses grupos religiosos, esses personagens que pertenciam a esses grupos, e em algumas situações aceitavam a Cristo como Salvador, muitas das vezes eles entravam para a igreja trazendo as suas crenças ainda. E o que eles tentavam fazer? Eles tentavam misturar a sua crença antiga com o evangelho, não abandonar totalmente a sua fé antiga. E é nessa situação que gerou a confecção desses evangelhos apócrifos. Então, esses evangelhos, a pretexto de se estar falando acerca de fatos ocorridos com Cristo ou declarações dadas por ele, estes pensadores, ao confeccionar esses textos, misturavam a ele conceitos pagãos, conceitos das suas religiões antigas, que eles não pretendiam abandonar completamente. Então, por isso que nós vemos evangelhos escritos por essas pessoas atribuídos a determinados apóstolos, São Tomé, Santo André, né? Paulo, Pedro, né? Evangelho de Pedro, e por aí vai. Atribui-se a um apóstolo desse, monta-se esse escrito, né, com algumas verdades, com alguns relatos verídicos, e no meio desses relatos insere-se algum pensamento gnóstico. Então, algum pensamento de que Jesus, por exemplo, dava mais valor ao âmbito espiritual, por isso ele
ele aconselhava para que não se cuidasse da vida, da carne, né? Não se cuidasse do corpo, ou que não se desse qualquer tipo de valor à sexualidade, né? Aí ele fala contra o casamento, por exemplo, sendo que em momento nenhum Jesus falou contra o casamento, em momento nenhum a Bíblia falou contra o casamento, né? Paulo mesmo. Então, quando você pega um evangelho desse, você percebe que ali existe alguma coisa de verdade, porque ele precisa fazer uma associação para ser aceito, mas no meio dessa verdade existe alguma ideia estranha ao cristianismo, estranha às verdades bíblicas, né? Que a Bíblia ela tem que ser interpretada num todo, num contexto geral. E aí, se alguma declaração dessa vai contra o contexto geral da Bíblia, ela facilmente é percebida. Então, nós temos aqui as fontes cristãs. Agora, uma coisa que eu me lembro agora, nas fontes não cristãs, existe uma citação aqui do historiador romano Tácito. E eu quero também aproveitar aqui a ocasião e fazer a leitura desta fonte não cristã. Então, eu vou fazer a leitura de uma fonte cristã apócrifa e eu vou fazer uma leitura agora da fonte não cristã do historiador romano Tácito. Tenho aqui o livro do historiador romano Tácito. Eu vou fazer aqui a leitura rápida dessa citação aqui desse historiador que viveu numa época próxima à época de Cristo. Tais eram as providências humanas que se davam, e delas se passou logo às expiações para se aplacar a cólera dos deuses. Consultaram seus livros sibilinos, e conforme as suas respostas se fizeram preces públicas a Vulcano, a Ceres e a Proserpina, todos deuses romanos. E as matronas romanas foram em procissão implorar o auxílio de Juno, primeiramente ao Capitólio e depois às bordas mais vizinhas do mar. Trazendo dali água, aspergiam com ela o templo e a estátua da deusa. E as mulheres casadas celebravam as celistérnias e vigílias. Mas nem todos os socorros humanos, nem as liberalidades do príncipe, nem as orações e sacrifícios dos deuses podiam desvanecer o boato infamatório de que um incêndio não fora obra do acaso. É a situação em que Nero põe fogo em Roma e acusa os cristãos. Assim, Nero, para desviar as suspeitas, procurou achar culpados. Veja só que o próprio historiador romano da época dele não engoliu a desculpa de Nero. Ele está tratando aqui o caso como uma acusação falsa mesmo. É um historiador romano, é Tácito aqui. Não é um cristão, nem um judeu. É um historiador romano, e é assim que ele trata o tema. Assim, Nero, para desviar as suspeitas, procurou achar culpados e castigou com as penas mais horrorosas a certos homens que já dantes odiados por seus crimes. Aqui ele expressa o preconceito dele em relação aos cristãos. Então ele fala que eram homens já odiados e que tinham crimes. Quais são esses crimes? Não é falado. Geralmente atribuíam aos cristãos crimes pelo fato de eles serem pessoas que não se misturavam com a religião propagada pelo Estado, com a adoração ao imperador e aos deuses, e por se reunirem às escondidas. Se reuniam escondidos exatamente por causa da perseguição. Então criaram vários boatos acerca dos cristãos, né? Hoje ainda se cria muitos boatos acerca dos cristãos, né? Então isso aqui não é coisa nova. O vulgo chamava cristãos. O autor deste seu nome foi Cristo, que no governo de Tibério foi condenado ao último suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. A sua perniciosa superstição, que até ali tinha estado reprimida, já tornava de novo a graçar, não só por toda a Judéia, a origem deste mal, mas até dentro de Roma, onde todas as atrocidades do universo e tudo quanto há de mais vergonhoso vem, enfim, acumular-se. Aí ele expressa aqui toda a tristeza dele em relação a isso, né? E tudo quanto há de mais vergonhoso vem acumular-se. E sempre acha um acolhimento. Em primeiro lugar, se prenderam os que se confessavam ser cristãos, e depois, pelas denúncias destes, uma multidão inumerável, os quais todos não, com de serem os inimigos do gênero humano, o suplício ou os cobriam. Peraí, um minuto. E depois, pelas denúncias destes, uma multidão inumerável, os quais todos não tanto foram convencidos de haverem tido parte no incêndio com
de serem os inimigos do gênero humano. O suplício desses miseráveis foi ainda acompanhado de insultos, porque os cobriam com peles de animais ferozes para serem devorados pelos cães, ou foram crucificados, ou os queimaram de noite para servirem como achotes e tochas ao público. Nero ofereceu aos seus jardins por este espetáculo, e ao mesmo tempo dava aos jogos do circo, confundido com o povo em trajes de cocheiro, ou guiando as carroças. Desta forma, ainda que culpados e dignos dos últimos suplícios, mereceram a compaixão universal por se ver que não eram imolados à pública utilidade, mas aos passatempos atrozes de um bárbaro. Então, não é que ele estivesse a favor de Cristo e dos cristãos, mas é que ele viu que os sacrifícios se tornaram tão odiosos que nem eles mesmos suportavam mais as atrocidades pelas quais nossos irmãos passaram. Isso é um registro histórico, viu? É um registro histórico do quanto já se pagou para ser cristão. Nós somos a geração mais fraca do cristianismo. Nós, com pouquíssima perseguição, muitos, infelizmente, acabam se debandando. Mas que o Senhor Jesus possa trazer a nós essa força, essa coragem que esses irmãos tiveram nessas épocas da história, né? Que nós possamos também lutar pela fé. Então, isso aí são fontes de comprovação acerca da verdade, né, da verdade do cristianismo, acerca da verdade da pessoa do Senhor Jesus. Pessoas que não são cristãs e que fazem declarações que demonstram a realidade histórica dele. Então, uma outra fonte, que só para terminar, para encerrar aqui a nossa aula, uma fonte agora apócrifa, uma fonte apócrifa. Então, das comprovações dos escritos cristãos, os escritos cristãos não ortodoxos, os escritos cristãos rejeitados, né? Uma fonte apócrifa. Só um minuto que eu encontro aqui. Pronto, aqui o livro chamado Livro da Infância de Jesus. Livro da Infância de Jesus, do livro Apócrifos da Bíblia. O livro Apócrifos da Bíblia tem diversos escritos apócrifos, tanto judaicos quanto cristãos. E aqui tem um livro chamado O Evangelho da Infância de Jesus. No capítulo... Vamos ver aqui qual é a narrativa. No capítulo 45, página 467. Capítulo 45, o Evangelho da Infância de Jesus. Um outro dia, o Senhor Jesus brincava na beira do rio com outras crianças, e elas haviam cavado pequenas valas para fazer correr a água, formando assim pequenas poças. O Senhor Jesus havia feito 12 passarinhos de barro, e os havia colocado ao redor da água, 3 de cada lado. Era um dia de sábado, e um filho de Hanom, um judeu, veio e, vendo-os assim entretidos, disse-lhes: como podeis em um dia de sábado fazer figuras com a lama? E ele se pôs a destruir tudo. E quando o Senhor Jesus estendeu as mãos sobre os pássaros que havia moldado, eles saíram voando e cantando. Em seguida, o filho de Hanum, o judeu, aproximou-se da poça cavada por Jesus para destruí-la, mas a água desapareceu. E o Senhor Jesus disse-lhe: vê como esta água secou, assim será com a tua vida. E a criança secou. Então, essa declaração, obviamente, ela é uma fábula. Ela é uma fábula criada por esse autor acerca de Jesus. Ele tinha um objetivo com isso. E o objetivo, provavelmente, era satisfazer curiosidades das pessoas da época. Então, como os evangelhos não se preocupam em tratar aspectos específicos da infância de Jesus, e havia muito questionamento, com certeza este homem que, observando esse questionamento, essas dúvidas, criou essas fábulas. Então, essas fábulas falam acerca de um Jesus através de um conceito não bíblico acerca dele. Um conceito que é muito alimentado pelas fábulas gregas, por exemplo, dos deuses que tinham comportamentos que usavam seu poder dentro de uma esfera de um comportamento humano e um comportamento ridículo, pueril. Né? Quando lê-se acerca de Zeus, quando lê-se acerca de outros deuses, né? quando faziam bebedeiras, cometiam estupros e abusavam e faziam brincadeiras. Então, essa mentalidade
no segundo evangelho de Tomé, o Dídimo, aqui é um exemplo de um ágrafo, olha só. Ele disse-lhe: aquele que encontrar o significado dessas palavras não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, não pare de buscar, até que encontre. E quando encontrar, perturbar-se-á, depois maravilhar-se-á e reinará sobre o todo. Então, o livro inteiro é isso. É coisas que Jesus supostamente teria dito. E outro aqui, no versículo 7, já do capítulo 1. Jesus disse: bendito o leão que for comido pelo homem, pois que o leão tornar-se-á homem. Bem maldito o homem que for comido pelo leão, pois que o leão tornar-se-á homem. Então, uma frase extremamente enigmática, não vou fazer nenhum esforço aqui para tentar entendê-la. E é uma frase que pega algum conceito da época, algum conceito gnóstico, algum conceito pagão, e coloca como sendo uma frase de Cristo. O que ele está tentando fazer com isso? Pegar a sua religião passada, a sua religião fora do cristianismo, e tentar inseri-la dentro do cristianismo de alguma maneira, através de um escrito desse, atribuindo a um personagem bíblico, atribuindo a Tomé. Então, com isso, nós temos escritos não cristãos, né, Flávio Joséfo, Tácito e um trecho aqui do Talmud, e temos escritos cristãos. Temos os escritos ortodoxos, né, escritos bíblicos, canônicos, a Bíblia, os 4 evangélicos, e escritos não canônicos. Temos um apócrifo da infância de Jesus e temos um ágrafo, né, o Evangelho de Tomé. Então, com isso, a gente encerra aqui esse ponto, tratando acerca das fontes e informações sobre a pessoa de Jesus.